Fala galera, Christopher aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. E hoje, gente, vou trazer para vocês aqui um vídeo de um cara polêmico, do cara mais famoso nas redes sociais, do cara mais citado entre todos os fundos imobiliários em toda a internet. E se fosse falado na televisão, também seria dele que iriam falar. É o cara que tem mais cotistas, é um fundo híbrido, que muitos chamam de fundo de papel. E estamos falando aqui do MXRF11, o maior fundo em número de cotistas da Bolsa da B3, né, da Bolsa Brasileira. E é sobre este cara que eu vou falar aqui hoje, trazendo para vocês aqui o que esse fundo faz, qual é o tipo de carteira, tese de investimentos, e depois vamos falar algumas curiosidades que nós não olhamos por aí o pessoal falando. Alguns motivos que fizeram esse fundo crescer, por que será que ele virou essa lenda de mercado que é tão bem falada, e os riscos embutidos e vantagens do MXRF11. Vamos pro vídeo. Vamos começar então, já falando dos principais indicadores ali do Funds Explorer, que eu sempre dou uma olhada com vocês, né? O MXRF11 tem 16 milhões de liquidez diária, uma das melhores, se não a melhor liquidez da B3 em relação a fundos imobiliários. Entregou no último mês 10 centavos de rendimento, um rendimento acima de 1%, baseado na sua cotação atual, que nesse momento que eu gravo o vídeo é de R$ 9,99. Pagou um dividend yield de 11,86% nos últimos 12 meses e possui um patrimônio líquido de 4,4 bilhões de reais. O valor patrimonial dele é de R$ 9,46, mostrando que este fundo está sendo vendido acima do seu valor de mercado, do seu valor justo, lembrando que fundos com maior exposição a papel possuem marcação a mercado, né, diariamente nos seus papéis. Sendo assim, o valor geralmente considerado justo é o que está no valor patrimonial do fundo. E esse fundo está com preço VP hoje de 1,05. E como você sabe, 5% acima do seu valor justo no momento. Ou seja, está caro. Fundo de papel acima do valor justo. Aprenda de uma vez por todas. É para este e para todos os outros de papel. Está caro. Não está num bom momento de compra. Abandone o torcedor e entre no modo investidor. 1,05 é caro para fundo de papel. Ok? Vamos prosseguir, gente. Esse fundo, em relação a dividendos, sempre foi um fundo que entregou com maestria, tá, gente? É um fundo que tem aí anos já de história e sempre entregou um dividendo constante, né? Ele nem sempre foi base 10, tá, gente? Mas sempre entregou um dividendo aí na casa dos 1%, em alguns momentos de mercado um pouquinho menos, mas como quase todos os fundos de papel, ele tem essa média histórica alta, né? Porque todo fundo de papel, ou majoritariamente papel, ele entrega a inflação no dividendo. Então isso infla os dividendos em relação aos fundos de tijolos, que entregam isso na valorização patrimonial, certo? A inflação não vem no dividendo nos fundos de tijolos, certo? Então, em relação ao seu valor patrimonial, gente, esse fundo, pelo menos assim, com um gráfico de 2015, esse fundo é lá de 2012, mas olhando o gráfico de 2015 para frente, ele se manteve estável ao longo do tempo. É um fundo que teve diversas emissões, é um fundo gigante, é o mais conhecido dos fundos imobiliários de papel, e tá aqui, um valor patrimonial digno de um fundo de papel, porque fundos de papel costumam ter gráficos patrimoniais retinhos, ou pouquinho decrescente, pouquinho crescente ao longo do tempo, mas nunca fugindo muito da sua base de cotação, que no caso do MXRF11 hoje é um base 10, tá? Isto é historicamente confirmado. Todos os fundos de papel têm este comportamento em relação ao seu valor patrimonial. Sendo assim, aquele aprendizado de sempre, você já sabe. Fundos de papel te protegem em crises, em momentos de altas de inflação eles vão te equilibrar seus dividendos da carteira, ou até aumentá-los, certo? Mas ele não é o objeto que você vai levar na sua carteira para crescimento patrimonial. Ele vai te proporcionar uma renda previsível e em momentos de crise uma renda maior, certo? Que você pode usar com inteligência para fazer uma diversificação completa de carteira. Mas, na minha opinião, toda carteira deve ter fundo de papel e fundo de tijolo, certo? Porque eles se complementam numa estratégia forte com fundos imobiliários, tá bom? Vamos seguir aqui. Em relação à sua rentabilidade, né, ao seu total return, desde sua criação, lá em 2012, meados de 2012, o MXRF11 ele praticamente ganha de geral, ele ganha de todo mundo. Existe alguns responsáveis por esta turbinada de rentabilidade e de liquidez que esse fundo teve ao longo do tempo? Sim, existe. Mas não deixa de ser um mérito da gestora. Porque foi eles que tiveram essa ideia incrível que fez uma transformação no mercado de fundos imobiliários de papel nos dias atuais. Não só de papel, de tijolo também. Então, queira ou não, goste ou não goste,
esta ajuda, esta evolução que foi iniciada pela MXRF11, fez com que o fundo se tornasse a potência midiática e publicitária que é hoje, certo? Mérito da gestão, na minha opinião, sendo bem sincero. Porque eles tiveram essa ideia que deu muito certo e que transformou o mercado, que foi transformar o fundo do MXRF11 em base 10 lá em 2017. O fundo nasceu em 2012, tá? Mas antes de falar sobre isso, vamos ver aqui a rentabilidade histórica, o total return do fundo. Como você sabe, tá aí na tela para vocês, o MXRF11 ele ganha de lavada desde seu IPO, né, juntando cotação mais valor de dividendos, ele ganha de lavada do IPCA e do CDI, como você pode ver na tela. 439% de rentabilidade total, contra 252% do CDI e 114% do IPCA, gente. Ele simplesmente quase dobrou o CDI no período. E veja que, da sua criação até meados de 2017, quando ele praticamente se torna um fundo base 10, ele vinha aqui pau a pau com o CDI, né, brigando com o CDI aqui, com a inflação, né, e vinha num confronto direto com os índices, ó, como você está vendo aí, ó. Vai para cima, vai para baixo, volta para primeiro, o CDI ultrapassa, daqui a pouco ele passou, até que chega 2017. E esse fundo simplesmente dispara do CDI, que é exatamente o período em que ele se transforma num fundo base 10. E aí fica uma disputa que vira uma covardia, ele atropela todos os índices. O fundo ficou com um preço de cotação muito mais barato, o fundo teve uma explosão de investidores chegando no fundo, porque o mercado de fundos imobiliários é dominado por pessoas físicas. E a pessoa física, quando viu o MXRF11 a R$10 e todos os outros fundos base 100, base 1000, se atirou que nem louco, sem nem pensar o que está comprando. Saiu comprando e isso segue até hoje, né? Vamos falar a verdade. Grande parte não sabe o que está comprando. Nunca leu um relatório, certo? E aí, depois disso, o fundo dispara e nunca mais que o CDI busca eles, tá? Eu trouxe aqui para vocês um dos fundos mais famosos e antigos do mercado. Só que aqui eu estou fazendo na janela temporal da data da criação da XRF11 até hoje. Esse fundo do HGCR11 que eu estou botando na comparação, ele é um fundo que ele é mais antigo que o HGCR11. Então, se eu pegar e puxar até o histórico do HGCR11 para trás, ele ultrapassa a rentabilidade do HGCR11, mas aqui se fazendo uma janela mais justa, né, com os dois disputando o mesmo período. Só que também existe um pouco de injustiça com o fundo mais antigo, porque ele já vinha com uma estratégia sendo feita, né, sendo uma estratégia sendo montada. E aí aqui a gente corta, né, o início, e já começa do início do XRF11 em diante. Mas vamos lá, mesmo assim o MXRF ganha do HGCR11 durante todo o período praticamente, sendo que ele começa a ganhar mesmo a partir de 2017, quando ele vira base 10. Tá? Então esse foi um ponto histórico para o MXRF11, porque dali ele mudou de patamar a partir daquele momento, em que ele virou um fundo base 10 e atingiu milhões de pessoas que queriam investir em algo com uma cotação mais barata, mais acessível. E não existia isso no mercado até então. E também trouxe aqui o BTCI na comparação, e também o fator Veritar, fundos lendas de mercado, fundos de papel mais antigos, dos mais antigos de mercado, alguns de 2011, 2010, para disputa com o MXRF. E adivinha, MXRF ganhou deles tudo também, gente. Desde a criação do MXRF. Você puxa para trás, vira covardia. Mas 442% MXRF no período, né? 370 do HGCR, 312 do Veritar, e o BTCI perdeu até do CDI no período em que a gente está vendo aqui, que é de 2012 para frente. Mas se nós puxarmos o BTCI lá de 2011, quando ele surgiu, ele ganha do CDI também. E ganha com bastante folga, tá? Então, veja só o que acontece aqui. O MXRF ganha de todo mundo. Ele arrasta geral junto com ele. Tá? E veja aqui, olha só, olha que interessante aquilo que eu falei para vocês. Se nós começarmos lá do início do IPO do MXRF, ele veio aqui, ó. Ele começou em primeirinho, logo que foi lançado, ele não custava, tá? Ele era um fundo base 100. Ó, e ele, no seu primeiro ano, ficou em primeiro, ganhando de todo mundo em rentabilidade. Aí o Veritar e o HGCR ultrapassam ele em 2013. Depois o BTCI também ultrapassa ele, e ele fica naquela briga entre o último lá e penúltimo com o BTCI. CDI, todos ganhando do CDI quase, né? E aí fica essa briga ali, ó. Veritar dominando o mercado de 2012, 2013 até meados de 2014. Aqui Veritar sempre comandando, ó. Veritar em primeiro e ninguém consegue ganhar do fator Veritar. O Veritar segue, nós já estamos em 2016, e aqui em 2016 que o MXRF começa a se recuperar. Ele ultrapassa o HGCR, certo? Estamos ainda em 2016, o BTCI chega a buscar, o Veritar continua dominando o mercado, sendo o mais rentável dos fundos de papéis da Bolsa, praticamente, até que a MXRF11 em 2017 ultrapassa o Veritar, certo? Depois de 4 a 5 anos quase, né, sem conseguir assumir a liderança dos fundos de papel, e ele ultrapassa o Veritar, e aqui ele vira um base 10. E daqui para frente, meus amigos, o Veritar até dá uma buscada, mas dificilmente alguém consegue desbancar o MXRF, o HGCR11 faz uma frente com ele em alguns momentos, o Veritar volta, né, ativa aqui, mas depois o MXRF
começa a tomar distância, e aí depois ele vai embora e ninguém mais busca ele. Tá? Nessa consolidação de mercado, fica o MXRF sendo o mais rentável, né, do período, por conta muito disso. Ele foi um fundo impulsionado pela cotação base 10, quando não existiam outros base 10 no mercado, e isso fez com que ele realmente explodisse no mercado e seja essa sensação nos fundos imobiliários que ele é hoje. Essa é a realidade do MXRF11 hoje. Galera, a composição da carteira do MXRF11 hoje é 79,9% de CRIs, tá? Uma carteira bem pulverizada, com ali, se não me engano, a maior posição 3% ou 4% da carteira. Uma carteira bem pulverizada, com bastante ativos, tá? 11,8% em fundos imobiliários e ele tem ali em torno de 7,7% em permutas financeiras. Motivo este do qual a gente precisa conversar um pouquinho. Caixa dele, 0,6%. E ele é majoritariamente um FII, né, de CRIs, mas ele é um híbrido na realidade. Ele não é 100% dívida pura, certo? Em relação aos indexadores de carteira, tá? IPCA e INCC, ele é 79% da carteira, CDI 9% e fundos imobiliários 11,75%. Ele é fortemente exposto ao IPCA, visivelmente você está vendo isso, né? Então você já sabe, a pressão no caixa quando o IPCA, né, desacelera e melhor performance quando o IPCA está surpreendendo, né? Tipo, melhor no caso, crescendo, a inflação está crescendo. O spread caixa da carteira dele hoje é mais ou menos um IPCA mais 9,9 aí, uma marcação a mercado de hoje, né? O LTV médio dele é 53%, então o LTV tranquilo. E as permutas financeiras que ele possui tem aí uma gestão, pelo menos o que a gestão fala, né? Que é em torno de INCC mais 13% ao ano, o que é uma rentabilidade bem alta. O INCC geralmente é bem alto, tá, gente? O INCC acumulado deste ano, por exemplo, INCC acumulado 2025, olha, 6,10%, né, no ano 2025. Aí, pô, INCC mais 13%, a gente tá falando 19%, quase 20% no ano. Então essa é a média das permutas que o fundo possui, né? Vamos falar só um pouquinho sobre essas permutas, o que elas são, e depois eu vou falar sobre os 3 pontos mais fortes, 3 pontos mais fracos da DRE do fundo, né, do resultado do último relatório inicial. Vamos falar rapidamente aqui das permutas financeiras do fundo, tá, e dos pontos fortes e fracos aí que eu vejo, assim, pontos de atenção, né, e pontos fortes da DRE do fundo do último resultado. Mas primeiro vamos falar sobre as permutas, que esse é o motivo pelo qual muitos querem reduzir, né, ou aumentar o risco do MXRF, transformar ele num fundo arriscado, por conta que ele tem permutas e tal. Gente, eu vou desmistificar isso aqui para vocês, tá? Não é esse o motivo pelo qual eu não compro MXRF. Não é por causa disso. Eu tô com um pouco de dificuldade de falar, porque eu tô com o aparelho nos dentes, tá? E eu tô tentando me acostumar com esse negócio, mas admito pra vocês, tá difícil, gente, tá difícil. Mas vamos lá. Imagina o seguinte cenário, vamos falar de permuta financeira rapidamente. Uma incorporadora quer lançar um projeto de um prédio residencial lá em São Paulo, certo? Ela precisa de dinheiro para comprar o terreno, começar a obra e bancar o capital de giro inicial que eles precisam fazer o projeto, tá? Em vez de pegar um empréstimo via tradicional, que é CRI, ela faz o seguinte, ela chama um investidor, no caso um fundo imobiliário, e fala para ele, ó, você me coloca dinheiro agora e em troca do seu dinheiro que você vai me dar agora, você recebe uma parte da receita do nosso empreendimento. O que você acha? Isso é a essência da permuta financeira, tá? A diferença do CRI e a permuta por um fundo imobiliário, tá? No CRI tradicional, você é o credor, você está na fila antes do sócio, certo? E recebe os juros que são definidos lá na taxa, mensalmente, anualmente, seja lá como for. No caso da permuta financeira, você não é apenas o credor. Você participa economicamente do projeto, do equity, do negócio. Você entra como parceiro financeiro da SPE. A SPE é um CNPJ, Sociedade de Propósito Específico. É um CNPJ específico que eles criam para fazer um projeto. Então eles separam, eles criam um CNPJ específico para fazer um projeto. Então eles criam uma SPE para esse projeto, certo? O que isso significa, gente? Que parte do retorno depende da venda das unidades do projeto e você pode ganhar mais, mas também assume um risco maior. Você está assumindo um risco de desenvolvimento através de permutas. Literalmente isso, tá? Literalmente isso. Então, como eu já tenho o Tigar na carteira que investe quase que 100% nesse tipo de coisa, eu não tenho medo nenhum de que o MXRF com 7% da carteira exposta a isso possa ter problemas, sendo bem sincero, tá? Durante a obra, o fluxo é menor, o projeto ainda está sendo vendido. Próximo do habite ser liberado, o fluxo aumenta, né? As unidades começam a ser entregues e o caixa acelera em relação à permuta. Ou seja, a permuta ela não paga como um CRI mensal fixo, por exemplo. Ela paga mais concentrada no final do projeto, tá? Isso que as permutas fazem. E por que a MXRF investe nisso? É porque, historicamente, esse tipo de investimento para eles, baseado na expertise da gestão, gera em torno de INCC mais 13% ao ano. Como eu te mostrei anteriormente, a INCC aí de 6 ponto alguma coisa por cento em 2025, mais 13 seria um prazo quase 20% ao ano. Isso dá uma pimentada, né, na rentabilidade e nas receitas do fundo.
Simples assim. É superior ao spread médio dos CRIs de carteira, de qualquer fundo, tá bom? A não ser um high yield. Então a lógica é mais retorno potencial com risco maior do que a dívida, né, pura, que são os CRIs. Só isso, gente. Isso são as permutas, tá? Espero que você tenha entendido com essa forma um pouco mais didática que eu trouxe para você aqui. Vamos seguir aqui no vídeo. 3 pontos aqui fortes e 3 pontos de atenção para a gente dar uma estudada aí em relação à DRE, que foi entregue do relatório de dezembro, que veio parar agora em fevereiro. Um relatório atrasado pra caramba, né? Estamos em março praticamente e entrega um relatório lá de dezembro do outro ano, mas tudo bem. Primeiro ponto forte, né? Uma margem operacional muito elevada, gente. Receitas fortes, despesas pequenas e uma margem de próximo de 93%. Então, estrutura enxuta, custo administrativo eficiente e um modelo de crédito altamente gerador de caixa, né? Para um fundo de papel isso é muito saudável. Segundo ponto, forte geração recorrente via CRIs, né? Receitas de CRIs, né, em 2025 foi de 443 milhões, gente. 80% da receita vem da estratégia core do fundo no momento, que são os CRIs. O fundo ele não depende de ganhos pontuais e o motor principal é o crédito imobiliário, estruturalmente consistente, beleza? Cobertura de dividendos praticamente integral, tá? Resultado em 2025, 517,9 milhões, distribuído 515,4 milhões. Distribuiu 99,5% do resultado. Bizarro. Distribuição sustentável no regime caixa e não houve necessidade de usar a reserva agressivamente para nada. Para quem busca renda, isso é positivo, uma previsibilidade ainda acima da média, né? Alguns pontos de atenção, na minha opinião, em relação aos números da DRE, né? A retenção é quase inexistente, ele distribuiu 99% do resultado. Baixa formação de reserva, caso precise, a inflação pode tender a baixar e pressionar o caixa do fundo. Pouca gordura para momentos de estresse, caso aconteça. E menor capacidade de absorver uma possível volatilidade de IPCA, tá? Em fundos com exposição relevante IPCA como esse, uma retenção, uma reservinha de distribuição ajuda bastante, né? Dependência alta de CRI indexado à inflação. Então aqui é um ponto de atenção, tá? Mas vários fazem isso. Então, ele é majoritariamente IPCA, tá? Se o IPCA desacelerar forte, afeta o fundo. O caixa também desacelera. Então, isso pode pressionar os dividendos futuros do fundo, né? E a inflação, se a inflação vir a baixar. Inclusive, no último mês agora deu um sustinho para cima, né? Veio acima do esperado. A receita das permutas não é linear, tá, gente? Como eu já expliquei para vocês, as permutas funcionam daquela forma. Hoje, em 25, eles fizeram 38 milhões de permutas. Só em dezembro de 25 foi 5 milhões. As permutas elas têm um fluxo irregular. Então é aleatório o resultado das permutas, tá? Elas não pagam mensalmente, não é um pagamento uniforme. Elas dependem das fases da obra e ela tem um maior risco estrutural, né? Risco do equity, diretamente falando. Adiciona uma volatilidade à previsibilidade de caixa, né, do fundo. Então, esses são 6 pontos, né, 3 positivos e 3 de atenção, que eu trago para vocês para a gente ficar atento, tá bom? O segmento dele, né, o segmento que ele busca hoje é um FII de papel, embora ele seja uma classificação no BIMA de fundo híbrido. Inclusive, tá, se você olhar os objetivos do fundo lá no relatório, estou mostrando aqui para vocês de forma rápida, ele vai aparecer aqui que o Maxi Renda FII tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de recursos em ativos financeiros imobiliários, com lastro imobiliário, né? CRI, debêntures, LC, hipotecárias, cotas de FIIs e ativos imobiliários, como imóveis comerciais, projetos imobiliários residenciais. Então, ele objetiva aqui no próprio fundo dele que ele é um fundo híbrido. Ele não é um fundo de papel de origem, tá? Então, apesar de a gente botar a comparação dele com outros fundos de papel, o mais correto mesmo seria comparar eles com outros híbridos, né? Mas aí fica uma coisa muito bagunçada, porque hoje 79% da carteira desse fundo é CRI, permuta financeira e cota de fundo imobiliário também, completando o esquema. Ele está sem nenhum imóvel no momento. Então, assim, não ia comparar ele com o KNRI, LZR11 e outros fundos híbridos de mercado, né? Que não faz muito sentido, na minha opinião. Então, voltando para mim aqui, vamos falar algumas coisas sobre a MXRF11. Então, um fundo de gestão ativa, administradora BTG Pactual, mais de 1 milhão de cotistas na sua base, isso é o que torna esse fundo tão poderoso nos dias de hoje, né? Um dos FIIs mais negociados da B3, e ele tem uma distribuição mensal consistente como todos os outros fundos de papel aí mais conhecidos. Se você investe em fundo imobiliário no Brasil, é praticamente impossível você não saber quem é o MXRF11. Isso é uma coisa que virou lenda de mercado aqui em relação a fundos imobiliários, né? A tese do fundo atualmente se baseia em compra de CRIs indexados a IPCA ou CDI, sendo no momento mais IPCA do que CDI, mas isso pode balançar de acordo com a economia. Fazer operações estruturadas, né, alguma coisa assim eles também trabalham. Eles podem ter uma pequena exposição em fundos imobiliários, no momento eles têm, certo? E eles buscam uma renda mensal elevada. Essa é a realidade do MXRF11 hoje, tá? A estrutura típica da carteira é carteira high grade, uma partezinha mais apimentada se for necessário, e algumas operações de risco estruturado, tá? Que são as famosas permutas financeiras.
e um caixa tático. Ele não é um fundo 100% conservador, mas ele também não é um fundo de crédito de maior risco, ele não é um high yield, né? Não é isso, gente. Ele é mais high grade, né? O foco dele é muito mais no high grade do que no high yield. Por que o MXRF11 ficou tão popular, né? Quais os fatores que impulsionaram isso? Gente, o valor da cota barato psicologicamente. O base 10, ele foi o primeiro base 10 do mercado. E isso, psicologicamente, fez um estrago na cabeça dos investidores, pessoas físicas e inexperientes de mercado. Distribuição mensal mais alta do que os outros de tijolos, no momento que o boom de mercado ainda não era os fundos de papel, né? O fundo de papel ele estourou depois da pandemia. Até antes disso, não tinha estourado nada. Então, assim, o MXRF11, o MXRF, ele nadava de braçada no mar azul, né? Com pouquíssimos inimigos à sua frente. Base 10, nenhum, certo? Então teve uma forte divulgação de influenciadores, você pode ver aqui na tela, cara. Você pesquisa fundos imobiliários no Instagram, é isso que aparece, cara. A cada 6 publicações, 3, 4 vão ser sobre isso. Se você olha no YouTube, cara, os caras aí com 1 milhão de inscritos, que falam sobre finanças e investimentos, quando eles falam de fundo imobiliário, 70% das vezes vai ser MXRF11. Ah, e quanto eu ganho com 10 cotas, com 1.000 cotas de fundo? Isso é o que mais tem, né? 1.000 cotas de fundos de MXRF11 paga quanto? 10? Você vai ver 500 vídeos desse jeito. Sempre o MXRF11 é o exemplo. Ah, investir em fundos imobiliários. Vai ter o MXRF11 como exemplo. Cara, isso impulsionou as pessoas, ainda influenciou totalmente milhares e milhares e milhares de pessoas. E provavelmente você que tem MXRF11 e está vendo esse vídeo, foi influenciado por vídeos que você assistiu e conteúdos nas redes sociais sobre MXRF11. Muitos vêm falar comigo e tem MXRF11 na carteira, na consultoria mesmo. E eu vejo, cara, tem outros comprado acima do valor justo, né? Quase sempre. E eles falam, não, é que no início eu via todo mundo falando, eu também comprei. Então, assim, este reflexo de seguir a manada impulsionou a MXRF11 a ser o que ele é hoje. Essa é a realidade. Não é porque o fundo faz um trabalho exorbitante, incrível, é o melhor do mundo. Não, cara. Não é. Não é. Quanto mais gente compra, mais empurra a cota para cima. Isso se resume em rentabilidade lá naquele gráfico. Mas o quanto daquela rentabilidade foi inflada por ele ser um base 10 e ser impulsionado pelas redes sociais e internet. Influenciadores. Por que os influenciadores falam tanto de MXRF11? Porque é um fundo de fácil acesso, base 10, que tem mais cotistas hoje. Então, quanto mais tem cotistas, mais gente olhando o vídeo deles vai ter. Provavelmente esse vídeo do MXRF11 aqui vai ser o mais assistido do meu canal das análises individuais de fundos imobiliários. Bem provável. Isso que o meu canal é pequenininho ainda. Mas bem provável. Por quê? Porque vai atingir muito mais pessoas. Cotistas deste fundo. Certo? Então, é engajamento. E isso faz o cara da rede social ganhar mais engajamento, ter seu vídeo mais divulgado pelas redes, naturalmente trazer mais retorno para ele. Então, ele meio que se obriga a falar de MXRF11 para poder fazer o canal, o perfil, seja lá o que for dele, crescer. Tá? Então, a forte divulgação de influenciadores é, para mim, o fator mais importante para o crescimento desse fundo. Tá? Senão, eu acho que ele não estaria nem entre os 10, cara. Sendo bem sincero, tá? Pegasse todos esses antigos aí, todos ganhariam dele. Na minha humilde opinião. Tá bom? E isso infla a rentabilidade de um fundo e te entrega um gráfico, como eu mostrei agora há pouco, que não pode ser que não reflita uma realidade operacional do fundo. E esse é um dos motivos que me fazem não investir nesse fundo. E nem recomendar ele. Certo? Então ele é um fundo que teve uma facilidade de compreensão. Então, como as pessoas foram para cima por ser um base 10, é mais fácil de comprar, é mais acessível para o pequeno investidor com menor capital ali para investir, né? Isso gerou uma liquidez enorme nesse fundo. Cara, mas uma liquidez bizarra que fez assim, em relação aos outros. Chegou a ser uma coisa bizarra assim que o mercado se assustou. A liquidez dele disparou e isso fez ele mudar de patamar em relação aos fundos imobiliários de papel. Tá? Ele virou quase um fundo de entrada para quem começa a investir em fundos imobiliários. Essa é a realidade. Ele virou um fundo de entrada. O de tijolo, que era o fundo de entrada de tijolo, o HGLG, que também teve impacto de rentabilidade, não só por causa que ele é um fundo perfeitão, por causa disso também. Muita mídia em cima da HGLG. Tá? Isso, queira ou não queira, impacta na cotação do fundo e impacta no retorno total, do total return do fundo. Isso é óbvio. Quanto mais a gente compra, mais a cota valoriza. Isso é óbvio, né, gente? Por mais que os analistas queiram brigar e defender e espernear, essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas cuidado, tá, gente? Popularidade não é sinônimo de melhor oportunidade de mercado. Popularidade é uma coisa. Oportunidade é outra. As palavras são parecidas, mas não confunda, tá bom? Alguns pontos fortes do fundo que eu tenho que reconhecer.
né? Eu sou um especialista em investimentos e eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu não posso ficar aqui só por causa que eu tenho um viés de não comprar esse fundo, uma certa birra com o fundo. Não quer dizer que eu não tenho que respeitar as gestoras do fundo e a história desse fundo. Tem que respeitar sim. Afinal de contas, é mérito da gestão desse fundo ter feito ele virar uma base 10 quando ninguém era base 10. Foi uma jogada ousada que deu muito certo e parabéns para a gestão do MXRF11 que fez isso e transformou o mercado de fundos imobiliários, tá? Sendo bem sincero. Liquidez excelente, base de cotistas muito pulverizada, certo? Isso é bom para o fundo, uma gestão experiente. Capacidade de reciclagem de carteira, eles têm de sobra. Tá? Eles têm uma escala gigantesca, porque o fundo é muito grande, tomou proporções bizarras. Então, a escala deles é gigante e um longo histórico de investimentos. Esse fundo, ele não é fraco, ele é eficiente, certo? Com ainda uma turbina reserva de popularidade. Até demais, popularidade demais, certo? Ele tem quase uma torcida organizada. O MXRF11 hoje é como se fosse a Cielo nas épocas de ouro da Bolsa de Valores ou a Oi. Não a Oi que faliu, tá? Esquece a Oi que faliu, mas a Oi quando bombava. Quem falasse mal era apedrejado. O MXRF11 nos fundos imobiliários hoje, ele segue esse mesmo exemplo, só que funcionando bem, né? Ele não é que nem a Cielo e a Oi que foram para o fundo do poço. Pelo menos no momento que nós estamos, ele está no ápice, né? Se vai depois acontecer, eu não sei. Eu acredito que não. É um fundo bem gerido. Mas ele existe uma torcida organizada muito forte. É quase uma Gaviões da Fiel, cara. Não gostou, eles querem te matar. Entendeu? O negócio é louco. Louco. Então vamos lá, gente. Onde é que entra o meu viés contra a compra desse fundo? Dos momentos atuais, tá? Momentos atuais. Preço acima do valor patrimonial, gente. Muitas vezes esse fundo, você vai ver ele negociando acima do seu preço justo. Até em momentos que o mercado está dando muita oportunidade em todos os fundos de papel, esse fundo muitas vezes está 1, 2, 3% com ágio, acima do seu valor justo. E as pessoas seguem comprando, sem pensar no amanhã. Por que pagar ágio num fundo de CRI se existem vários outros similares negociando com deságio, com desconto? Não faz sentido para mim, tá? Não faz. Fundos de papel geralmente vão ter marcação a mercado, sofrem quando os juros sobem e ganham quando os juros caem, tá? Por causa das marcações a mercado. Pagar prêmio reduz uma margem de segurança que você tem. Certo? Quando você fica comprando acima do preço, você reduz a sua margem de segurança. Em vez de você ter uma simetria de ganhos, você faz o processo inverso, você reduz a sua simetria. Porque qualquer dor de barriga que der no fundo ali, ele vai voltar para o preço justo ou vai cair. E aí você está pendurado lá em cima. Sabe? É comprar caro. Pensa num objeto, você está comprando ele mais caro do que ele vale. Na hora de vender, você perdeu muito dinheiro. Ah, mas não é para vender, beleza. Beleza. Mas você perde no yield on cost e outras possibilidades que poderia ter, tá bom? Então, gente, segundo ponto é o efeito manada. Quando o fundo tem 1 milhão de cotistas, ele vira assunto constante, ele sempre tem alguém defendendo ele, tem torcida organizada, como eu falei para vocês, provavelmente vai ter gente me xingando aqui. Sempre tem alguém promovendo ele, certo? Então, os influenciadores são culpados, né? Entre aspas, culpados do fundo estar dessa forma hoje. Mas isso cria uma distorção de preço muito grande. Popularidade gera demanda. Demanda gera ágio no papel, ou seja, o papel fica mais valorizado do que ele deveria ficar. E o ágio reduz o futuro retorno esperado pelo fundo. Simples assim. Existe o ápice, existe a estagnação e depois pode vir o baque. Tá? E aí quem está pendurado nisso vira aquela corrida contra o tempo para sair fora, entendeu? Em algum momento. Então isso pode gerar, inclusive, um impacto muito forte no futuro do fundo, em relação a cotações, né? E a oportunidade relativa, esse é outro ponto que eu separei para falar aqui. Não é que o MXRF11 é ruim, ele não é ruim. Ele é um bom fundo imobiliário de papel, tá, gente? No momento, sim, de papel, porque é um híbrido, né? Mas no momento focado em papel ali, né? É que quase sempre existem alternativas melhores no mesmo segmento que ele. Essa é a realidade. Por exemplo, fundos high grade descontados, fundos 100% high grade descontados, né? Até mesmo alguns fundos high yields bons, que é difícil de encontrar, mas pode existir, com maior spread do que ele. Fundos com menor preço ou valor patrimonial de papel, então é importante, você vai encontrar bastante. Fundos com uma melhor assimetria de ganhos, certo? Aqui eu não estou atacando, eu não estou exagerando, eu estou sendo técnico para você. São oportunidades que quase sempre você vai ter em relação ao MXRF11 com certa vantagem competitiva em retorno. Retorno futuro daqui para frente. Tá? É isso que eu estou pensando. Assimetria de ganhos.
certo? Então, gente, ele é um mau investimento? Não, ele não é um mau investimento. Ele entrega renda, ele tem gestão estruturada, ele sobreviveu a ciclos difíceis da economia, ele possui liquidez absurda e tem uma base pulverizada. Ele não é ruim, ele apenas é raramente melhor oportunidade do momento. Essa é a realidade. Raramente, desde 2017, o MXRF11 é a melhor oportunidade do momento para se investir em relação a fundos de papel. Esta é a realidade que eu trago para você. E qual é o grande erro do investidor? O investidor médio, assim, a média dos investidores, tá? Costumam comprar o fundo mais falado, comprar o fundo com mais cotistas, comprar o fundo com maior dividend yield e comprar o fundo mais seguro psicologicamente. Mas o mercado ele não remunera a popularidade, gente. Ele remunera o preço pago. Preço importa. Se você ouviu que preço não importa, essa pessoa deve se tratar. Preço importa sim. O mercado remunera preço pago e não popularidade. Grava isso na sua cabeça, tá? A matemática silenciosa, tá? De quando um fundo está sobrevalorizado. Se um fundo de papel negocia acima do valor patrimonial, você paga mais caro por ativos que já estão precificados dentro daquela carteira, marcados a mercados diariamente, tá? Reduz a tua margem de segurança e reduz o potencial de ganho futuro que você tem. Simples. Enquanto isso, outros fundos de papel negociam com desconto, têm spreads similares, tem risco equivalente, e eu anotei aqui, ó, oferecem a melhor assimetria de ganhos, que é aquilo que eu falei, inclusive, no vídeo que eu falo sobre Tigar, Gari 11 e TRXF, que estão com um grande desconto, e eu estava aproveitando essa assimetria de ganhos para entrar nesses fundos mais fortes. Tá? Isso é o que vai te diferenciar, certo? De torcedor para investidor. Essa é a realidade que pode doer em muitas pessoas, mas se você me escutar, pode ser que faça bem para você como investidor para o seu futuro, tá bom? E isso vale para qualquer tipo de papel em bolsa de valores, tá bom? Então, concluindo para vocês, gente, este é o MXRF11, o famoso FII de papel do mercado, o FII dos influencers, né? Meu Deus do céu, gente, terrível isso, né? Isso me irrita bastante, tá? Esse papel é um papel do qual eu não tenho carteira, eu não invisto, eu não coloco na minha carteira, não recomendo para meus clientes, certo? Pelo simples fato que, no final das contas, embora ele tenha uma gestão competente, uma expertise boa alocação estrutural da carteira, o preço quase sempre está inflado por conta da demanda acima da média causada, né, pela influência externa que traz gente para esse fundo, na minha opinião, de forma errada. Tá? Eles não entram nesse fundo porque o fundo é incrivelmente bom e estruturalmente bem feito. Não, eles entram nesse fundo porque o fulaninho, o ciclaninho e o beltraninho falaram na internet. E isso causa, né, uma explosão de cotação para cima do fundo que mascara uma rentabilidade que não reflete somente resultados do fundo, e sim um resultado midiático publicitário feito em cima do fundo, que torna o fundo um fundo popular. E como eu já falei para vocês antes, eu vou repetir. O mercado, ele não paga popularidade, ele paga preço, ele paga preço de compra. Preço importa, e por esse motivo eu não invisto em MXRF11 e nem indico para meus clientes. Tem sempre oportunidades melhores, não porque o fundo é ruim ou tem problemas, porque ele não é ruim e ele não tem problemas. Se você é uma pessoa que comprou esse fundo abaixo do seu valor patrimonial, você fez um bom negócio, na minha opinião. Talvez um ótimo negócio, um negócio da China, porque é dificílimo pegar esse fundo abaixo do seu preço. Justo. Então, se você está posicionado nesse fundo e você está no preço, comprou ele a bons preços, você está com um bom ativo em carteira e com um bom investimento. Se já está com a sua posição fechada, né, e recebendo um dividendo constante, fique de boa, fica tranquilo. Você está bem posicionado. Mas se você quer entrar em um fundo imobiliário agora e está buscando um bom fundo de papel para sua carteira, o MXRF11 não vai ser a melhor oportunidade do momento, porque no momento que eu gravo esse vídeo, e em outros 90% dos momentos, ele vai estar mais caro do que ele vale, por conta simplesmente dessa demanda inflada e publicitária que vem de fora e que não é uma culpa do fundo em si, mas sim de uma rede de social, de influenciadores e não vou nem dizer os analistas, porque se você vê o YouTube dos analistas e até mesmo o Instagram dos analistas e até de outros mais especializados em fundos imobiliários, eles não recomendam o MXRF11, falam mal, inclusive. E eu não estou aqui falando mal. Eu acho um bom fundo, eu não acho que as permutas financeiras sejam um vilão da história,
longe, não liga para isso, tá? Eles sabem o que estão fazendo, porém, esse fundo é inflado, né? E essa cotação vai para cima por causa de uma alta demanda vinda de forma errada para o fundo. Tá bom? E por esse motivo, eu não sou favorável e não recomendo meus clientes da consultoria. Inclusive, se você quer que eu seja seu consultor de investimentos e te ajude no seu dia a dia nos investimentos, recomendando, inclusive, ativos para você comprar, fazendo uma carteira personalizada para você, deixa um e-mail aqui embaixo ou me chama no direct no Instagram, tá? E a gente bate um papo sobre o assunto. Mas era isso, gente. Espero que tenham gostado. Essa foi a minha opinião sincera sobre o XF11. Ele não é um fundo problemático, ele é um fundo popular demais e a popularidade não traz um retorno que eu espero, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, galera.